ter medo num universo que é regido pelo amor? Parece um paradoxo, né? E eu tenho muito medo ainda de muitas coisas. Mas nós vivemos num universo que foi construído, gerado com o mais absoluto e profundo amor. E mesmo assim nós temos medo ainda. Mesmo assim nós temos dependências, nós temos apegos. Pode passar? O conceito também de reencarnação, que é tradição milenar de muitas tradições religiosas, pode passar? Pode passar. Esse conceito de karma, né, de autoconstrução da vida, ele é fundamental, né? A lei de karma, ela não é punitiva, ela é educativa, né? Aquilo que eu faço, eu recebo. Não é punição, é para eu aprender. É para eu reconhecer os efeitos da minha ação, né? Para eu me responsabilizar e para eu me tornar cada vez mais autônomo do ponto de vista de lucidez e de ética. Pode passar? Pode passar? Para finalizar a nossa exposição, gente, eu gostaria de defender uma tese aqui, da qual eu já participei durante mais de 10 anos, defendendo essa tese numa outra casa espírita, que é a importância do trabalho de educação consciencial para pais gestantes. E que eu chamo e intitulo de educação pré-natal. Cada vez mais se valoriza esse momento que precede e que sucede o período do nascimento, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista terapêutico, né? Mas eu acho que ainda nós não fomos capazes de reconhecer e dar o devido valor terapêutico a essa preciosa oportunidade que é a gestação de um filho e a alquimia familiar que a presença de um novo ser causa nas consciências ligadas a essa alma reencarnante. Tá? Por que educação pré-natal? Tá? O Espiritismo nos diz que a consciência é pré-existente. Ora, se é pré-existente, nós temos que educá-la mesmo antes da concepção, ou já no momento da concepção, ou já durante o período fetal, embrionário. Por que não? O psiquismo está lá, absorvendo, aprendendo, interagindo com o meio materno, paterno, social e espiritual. Né? O Espiritismo nos diz que as matrizes perinatais, que são as experiências perinatais, exercem grande influência na seleção tanto dos gametas, interferem no processo de fecundação, no desenvolvimento fetal e pós-nasal. O Espiritismo também nos diz que a mente do espírito reencarnante e dos pais é capaz de afetar o material genético, induzindo ou favorecendo mutações, ou através de um mecanismo que a ciência está rapidamente ampliando e conhecendo melhor, que é um mecanismo epigenético, do qual nós vamos falar um pouquinho mais num slide subsequente. E que a constelação familiar, no momento da gestação ou pré-gestação, ela sofre um processo de sensibilização espiritual. A gente vê isso principalmente nos relatos de André Luiz, né? O quanto de interferência e manipulações espirituais para ampliar a percepção, ampliar a afetividade, ampliar a capacidade de amar, de aceitar, de perdoar, que a espiritualidade exerce sobre toda a constelação familiar no período perinatal, né? Fazendo o máximo possível para que se aproveite essa experiência nova nessa existência como uma grande oportunidade para esse salto evolutivo para essa nova era que tem que começar dentro da gente, não é? E o que a ciência tem nos dito a respeito desses conceitos que o Espiritismo defende desde a sua origem, né? Existem muitos estudos, gente, bem contemporâneos, de 10, 5, 1 ano, né?
mostrando que tudo que se passa na vida dos pais durante o processo de formação do material genético do futuro ser reencarnante tem influência profunda sobre o psiquismo e o corpo da criança. E um novo ramo da biologia, atualmente, se chama epigenética. É bem fácil da gente entender isso. Pode passar. A epigenética, antigamente se pensava que tudo, o que controlava a nossa vida eram os genes. Né? Eu sou assim porque eu tenho genes. Eu bebo porque eu tenho o gene do alcoolismo. Eu sou esquizofrênico porque eu tenho o gene da esquizofrenia. Né? Eu sou ciumento porque eu herdei do meu pai, da minha mãe. Eu tenho câncer porque na minha família tem muito câncer de mama, câncer de pulmão. Né? Houve durante 50 anos uma euforia exagerada sobre a importância dos genes no que se refere ao comportamento da biologia e, por extensão, ao comportamento neurológico, ao comportamento da mente, que certamente é dramaticamente influenciada pelo ambiente material que é estruturado e que se desenvolve. O que a epigenética está descobrindo? Que eu posso mudar o funcionamento dos genes sem alterar a sua estrutura. Né? Quem lembra lá dos bancos escolares, um gene é formado de uma substância chamada DNA, que é um ácido. Né? E o DNA é uma molécula longa. Né? Se eu mudar uma ligaçãozinha ali do DNA, eu transformo um peixinho num porquinho. Né? Só um exemplo. Se eu fizer uma alteração no DNA, eu provoco aquilo que se chama mutação. E essa mutação pode gerar uma enzima deficiente, pode gerar uma predisposição para uma certa doença, pode gerar uma predisposição também para fenômenos mediúnicos, paranormais. Não é? O que a ciência está reconhecendo? Que eu posso afetar os meus genes sem mudar a sequência de DNA. Como é que eu afeto os meus genes? Pode passar. Selecionei 2 estudos aqui, que são da minha área de trabalho. Eu vou traduzir aqui, ó. Mães que experimentam eventos sérios na sua vida, mães que sofrem traumas, perda, separação do marido, né? Abandono do seu marido, perda de emprego, aumentam o risco de doença autoimune nos seus filhos, na sua prole. Doença autoimune é reumatismo, é diabetes tipo 1, é lúpus, é doenças glandulares múltiplas. Estresse materno é capaz de predispor ao filho dessa mulher a ter doenças autoimunes. Já existe evidência epidemiológica disso. Esse é um trabalho recente, aqui onde é que está a data? De 2009, 2010, eu apresentei no hospital esse trabalho. Pode passar. Veja, um estudo semelhante, que estresse psicológico na mãe pode induzir o filho a desenvolver diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquele diabetes dependente de insulina. E essa dependência de insulina é porque as células de defesa dessa criança destroem o seu próprio pâncreas, como se ele fosse uma célula estranha do corpo. Veja, como é que isso é possível? Através da epigenética. Né? Já se sabe que bebês pequenos, bebês com menos de 2,5 kg, têm maior risco de se tornarem obesos. Nenês pequenos para a idade gestacional, menos de 2,5 kg, têm mais risco, nenês desnutridos intraútero, têm mais risco de desenvolverem obesidade, diabetes e doença cardiovascular, por um mecanismo epigenético. O ambiente agindo e mudando a expressão dos genes. E esse ambiente nós podemos extrapolar. Pode ser as emoções, pode ser os pensamentos, pode ser as obsessões, pode ser as dependências, pode ser a falta de autonomia. Pode passar. Então veja, gente, pode passar esse slide.
há hoje em dia uma convergência entre os conceitos que o Espiritismo defende e aquilo que a ciência está começando a vislumbrar no terreno da biologia evolutiva, né? Que o psiquismo, embora a ciência ainda não reconheça uma alma independente da matéria, né? Mas a ciência já reconhece que o psiquismo materno e fetal, materno e paterno, exerce grande influência intraútero e pós-útero, através de mudança na expressão dos genes dos seus filhos. Olha a responsabilidade que a gente tem, não é? Pode passar. Pode passar. Aproveito, gente, só para a gente fazer uma referência e, na verdade, enaltecer, né, esse biólogo, que é o professor Cícero Márcio Teixeira, que já deve ter vindo aqui algumas vezes, né, em algumas décadas também, né, que desde longa data defende essa ideia e tem trabalhado isso tanto com as pessoas e com seus amigos, enfim, a ideia dessa herança genético-consciencial. A herança que eu tenho de mim mesmo, das minhas ações. E, embora eu tenha uma determinada herança, meus pais e o ambiente que me circunda pode interferir nessa herança, nessa bagagem consciencial. E o somatório desses efeitos, a minha herança, a influência materna, paterna, do ambiente que eu vivo. Quando eu falo ambiente que eu vivo, é ambiente geofísico, é ambiente bacteriológico, é ambiente químico, né? Pode interferir de maneira dramática na evolução desse espírito na Terra, podendo facilitar o seu ingresso na nova era ou dificultar. Pode passar? Lembrando esse belíssimo pensamento de Emmanuel, né, que nos diz que a nossa necessidade essencial consiste em autoiluminação, compreensão interior, autoeducação e numa conversão substancial de nosso eu para o reino de Deus. Da onda reconhecer que faz parte do oceano e viver dessa maneira, interconectado, sistemicamente. Pode passar? Muito obrigado pela atenção de vocês.